Olá, meu nome é Thiago, sou professor da UFT e eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi realizado juntamente com meu aluno do Profimate, que envolve os números parentes. Bom, na apresentação eu vou fazer uma breve introdução desse trabalho, vou falar da questão da UBMEP que motivou o trabalho, vou falar sobre esses números parentes, vou falar sobre a contagem de algum dos números parentes, mostrar o que a gente deduziu, que no início do trabalho a gente pensou apenas em contar esses números. Surgiu alguns resultados, vou fazer umas considerações finais, e aí vou deixar uma bibliografia. Bom, então, a introdução, o meu aluno estava estudando critérios de divisibilidade, a gente procurando algumas questões da UBMEP para dar conta ao trabalho, nós encontramos uma questão da UBMEP que falava sobre esses números parentes. De início, a gente apenas entendeu a questão, como envolvia relação de divisibilidade, e o aluno estava estudando isso. Nós resolvemos a questão de uma maneira mais simples, no caso, né? E aí, pensamos, uma hora, em uma das orientações, pensamos, vamos pensar um pouquinho nesses números parentes? E aí surgiu esse trabalho, que a gente está fazendo ele há uns 2 anos já, e ele já está submetido, já tem resposta, acredito que já deve ser publicado. Bom, a questão da UBMEP em si é essa questão 30, ela chama assim AB, com a linha por cima, né? Um inteiro de 2 dígitos. Então, a gente fala que um inteiro positivo n é parente de AB se o dígito das unidades de n também é b, ou seja, o último algarismo do número é b, e os demais dígitos de n são diferentes de zero e somam a. Por isso que tem que ser diferente de zero, porque poderia ser um número muito grande, né? Aí a questão dá esse exemplo, parênteses de 31 é o 31, próprio 31, né? Porque termina em 1, e como é só 3, a soma é 3. 2, 1, 1, porque 2 mais 1 é 3, que seria o A, né? E termina em 1, que é o final do AB, no caso. Meu AB seria o 31, né? Aí você comuta e permuta o 1 e o 2, fica 1, 2, 1, e o último, que é o 1, 1, 1, 1. Então, esses dois parentes, o próprio número e o último, onde termina em B, e a soma e a quantidade de 1 é a quantidade que está no A, nos fizeram pensar em outros números parentes. Então, isso fez a gente atacar essa classe numérica que a gente fala, né? Então, a questão pede que encontre todos os números de 2 dígitos que dividem todos os seus parentes. Esse verbo dividir que fez a gente estudar essa questão, e já é uma dissertação que está pronta, tá? Está até no site do Profimate. Bom, então, quem seriam esses números parentes, né? Então, a gente começou a atacar esse trabalho. A gente não achou nada na teoria, tá? Aí a gente conseguiu ver alguns resultados novos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi generalizar essa definição, né? Então, pega AB um inteiro, então o outro inteiro escrito na base de 10 é dito parente de AB se acontece esse item 1 e esse item 2. Onde o item 1, basicamente, a gente escreveu o número na base 10, né? Esses YR aqui, onde esses Y são todos diferentes de zero, né? E aí, a soma deles, se tirando o B, tem que dar A, tá? Então, a gente generalizou essa definição. Bom, utilizando essa definição, aqui eu só falo que é o que a gente fez, né? Generalizou a definição dada na questão. Então, a gente pensou em alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu peguei o AB igual a 87, quem são os parentes desse número? Então, o próprio 87, como eu falei no início, o número que termina em 7 tem a quantidade A de numerais 1, porque essa soma dá o A, no caso, o nosso 8, né? Aí tem o 6, 2, 7, porque 6 mais 2 é 8, 5, 2, 1, 7, 5 mais 2, 7 mais 1, 8, 4, 2, 1, 2, que dá 8, 7, e sucessivamente. Mas claramente aqui não estão todos os parentes de 87, né? Por exemplo, esse número está aqui dentro, é um parente de 87, não está aqui. Bom, daí a gente começou a fazer o questionamento, né? Na verdade, esses questionamentos geraram este trabalho. Quantos seriam e quem seriam esses parentes de 87, né? E se eu pensasse no contrário, né? 78.
Óbvio que não seriam os mesmos parentes que você troca o algarismo da unidade, né? Mas e a quantidade? Será que a mesma quantidade de parentes de 87 teriam os parentes de 78? Bom, além destas, para esse exemplo, surgiu algumas outras questões, e existem outras questões ainda que eu vou falar no final da apresentação. Será que os números parentes de um arbitrário AB é um conjunto infinito? Se eu fixar o B, por que eu fixo o B? Porque o B é parado, né? O B termina em B, é a única coisa que a gente precisa para ser um número parente. Será que o conjunto formado pelos parentes de AB para cada A possui quantos elementos? Essa contagem mandou um tempo para a gente trabalhar com isso. Aí, o exemplo, né? Se eu pego dois elementos, A1 e A2, dois algarismos, né, de 1 a 9, será que o A1B e o A2B têm alguma relação? Por exemplo, os parentes de 2B e os 7B têm alguma relação entre eles? Será que os parentes do número se relacionam de alguma forma com o próprio número? Será como? Se sim, como? Será que eu posso generalizar essa definição para dois parentes, para algarismo, dois algarismos, para o parente de algarismo com 3, e para N, né? Como seria? Então, essas questões fez a gente elaborar esse trabalho e demandou algum tempo, mas a gente que fez o trabalho achou bem interessante. Espero que vocês também gostem, né? Aqui eu vou fazer mais uma introdução. Na dissertação tem algumas contas e no artigo está tudo aberto e o que a gente pode vir a fazer também. É exatamente o que eu falei, né? O próximo parado do slide aí. Então, eu vou começar fixando um B, tá? E vou variar inicialmente o A. Vou pegar A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, A igual a 4, para vocês terem ideia de como é que a gente começou esse trabalho. Bom, então, a primeira observação que eu tiro é que tanto o AB quanto com o número 1B, onde esse 1, a quantidade de 1 é o A, a gente chamou de parentes triviais, tá? São sempre, independente de quem seja o AB, esses dois parentes vão existir, tá? A segunda observação, a gente denotou NP de AB, número de parentes de AB, e P de AB, o conjunto desses parentes. Então, nós temos o seguinte, parente do 1B, ou seja, por caso que o A é igual a 1, é o próprio, né? Só tem ele. Parente de 2B é o próprio 2B, e o que eu falei, 1B. Esse aqui não tem outro parente que é o próprio 1, né? Mas esses são os triviais. Então, esses dois só possuem os parentes triviais. Já o 3B, que a gente começou pensando nele, mas era o 31, né? Aqui o meu B é qualquer, tá? Pode ser de 1 a 9. Então, 3B ele vai ter o 2, 1B, 1, 2B, 1, 1B. 1B, né? Os dois triviais e tem esses dois a mais aqui. Para o 4B, a coisa começa a ficar mais interessante, né? Ele fica 3, 1B, 1, 3B, aí tem o 2, 2B, porque 2 mais 2 é 4. Aí vem o 2, 1B e as permutações desse 2 aqui dentro, né? E o 1, 1, 1B, que dá o 4B. Nós fizemos essa conta até o 9B, tá? Aqui eu não vou apresentar para vocês, mas no trabalho está apresentado. Aí aqui continua todos, né? Note o seguinte, o número de parentes de 1B é 1, né? Não à toa a gente denotou isso por 2 elevado a 0. Na contagem que nós vamos fazer, vai ficar mais claro. Número de parentes de 2B, 2 elevado a 1. Número de parentes de 3B, 2 ao quadrado, né? São 4, tá certo? 1, 2, 3, 4 é a quantidade, tá? Número de parentes 4B, 2 ao cubo, que dão 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa contagem relaciona essas potências de 2. Então, se vocês tiverem uma boa ideia, pensa no número de parentes o conjunto dos parentes de 7B, por exemplo. Isso vai dar 2 à sexta a quantidade. A gente consegue mostrar isso no trabalho, tá? Então, como eu disse, para realizar a contagem dos parentes, a gente fixa um B e varia o A, tá? Isso gerou esse triângulo de Pascal, isso ficou bem interessante para a gente pensar. Eu vou tentar explicar um pouquinho como que é esse triângulo de Pascal. Bom, os parentes de 1B. Você tem um parente com 2 algarismos. Vou mostrar aqui. Um parente com 2 algarismos. O que é os 2 algarismos? Um algarismo, 2 algarismos. Quando a gente pega de 2B, você tem um parente com 2 algarismos e um parente com A mais um algarismo. Isso aqui tem a ver com os parentes triviais. Sempre essa parte do triângulo é o parente trivial e essa última parte também é o parente trivial. Então, um parente com 2 algarismos e um parente com A mais um algarismo. Só que aqui seria o meu 2A, né?
O meu A é 2, então fica 1 mais 1 com 3 algarismos, que é isso aqui, ó, 2B, desculpa, né? Então, o meu A é 2, 1B, 3 algarismos. Então, é esse A mais 1 algarismo. Quando eu penso no 3A, eu vou ter 1 com 2 algarismos, 1 com A mais 1 algarismos, que são os parentes triviais, todos eles são assim, e 2 com 3 algarismos. Se a gente olhar aqui, é isso, né? 1 com 2 algarismos, 1 com A mais 1 algarismo. Por que é A mais 1 algarismo? Né? Porque o último algarismo é B, e os outros algarismos são 1. Então, tem que ter uma quantidade A de 1 para somar o A, né? Então, esses são os fixos. Aqui no 4 também vai ser a mesma coisa. 1 com 2 algarismos, que é ele mesmo, e 1 com A mais 1 algarismos. 4, 1 e o último algarismo B. Então, nós conseguimos provar isso, todo esse triângulo de Pascal. Tá? Os elementos indicam o número de parentes de AB, que é esse aqui, ó, esse vermelho, formado com a quantidade de algarismos que está citado ao lado direito deste número. Então, por exemplo, parentes aqui com o do 6, né? Que o A é igual a 6. Ó. 1 a 1 de 2 algarismos, 6 com 3 algarismos, 15 com 4 algarismos, 20 com 5 algarismos, 15 com 6 algarismos, 6 com 7 algarismos e 1 com A mais 1 algarismos, tá? Então, se vocês olharem, forma um triângulo Pascal, e com esse triângulo de Pascal, nós conseguimos quantificar os números de parentes, né? Então, o número de parentes de AB é 2A elevado a menos 1. Por quê? O triângulo de Pascal é 2 elevado a n, né? A soma da linha, só que a gente começa com A igual a 1. Então, fica A menos 1. Com A fixo, né? Mas e se eu vario o B? Se o B variar, basta a gente olhar que aqui nós vamos ter... O B vai poder ser de 0 até 9, né? Então, a gente multiplica por 10 oportunidades. Então, fica 10A elevado a menos 1. Então, isso aqui, se a gente colocar esse A elevado a menos 1 no denominador, cancela, fica 2A elevado a 5. Então, esse é o número de parentes de AB para qualquer A, entre 1 e 9, e B variando de 0 até 9. Isso demandou um tempo a gente mostrar esse triângulo de Pascal, tá certo? Bom, aqui eu vou listar os resultados principais. Claro que o primeiro é a questão da BMEP, a gente abre a questão, resolve ela bem detalhado no trabalho. Outro, a gente considera... A gente vai relacionar dois parentes, tá? Um parente com o outro, e os parentes com o próprio número. Então, se eu tenho AB no inteiro de 2 dígitos, então a diferença de qualquer dois parentes, x, y de AB, é sempre múltiplo de 9. A gente prova isso e dá alguns exemplos. Acho que no resumo que eu deixei, que eu enviei para a semana aí, eu fiz alguns exemplos disso também. A demonstração demanda um pouquinho de tempo, mas não é nada muito difícil, não. Se AB é um número de 2 dígitos, a soma de qualquer dois parentes é sempre par. Note que sempre está relacionando com divisão, né? Todos os resultados se relacionam com divisão porque a dissertação foi feita nisso, mas pode-se pensar em outras coisas para trabalhar com esses parentes, né? Se AB é um inteiro de 2 dígitos, x e dois parentes arbitrários de AB. Então, 10 divide x mais 9y e 10 divide x menos 11y. Note novamente que relaciona com divisibilidade. A diferença de um parente x de AB pelo próprio AB sempre é divisível por 10. Se você tem um parente x de um número e faz a diferença, sempre é divisível por 10. A soma de um número x parente de AB por AB sempre é par. Tá? Bom, então, acredito que a apresentação foi rápida, mas só quis jogar a ideia dos meus parentes do que a gente fez, né? Então, o que a gente consegue pensar no futuro é aumentar a quantidade, né, desses algarismos, então, generalização do número de parentes. Uma ideia que a gente pensou foi essa: o primeiro algarismo é igual ao A, e o dígito das unidades de n é igual ao C, ou seja, o que a gente aumentou é que o número comece com A e termine com C, tá? Um parente agora de A, B, C. Lembre que no final, a gente pedia só que o final terminava em B, né, quando era com dois números, agora a gente pede que o primeiro começa com A e termina com B. Os demais algarismos de n são diferentes de zero e continuam somando B, tá? Aí essa foi uma ideia que a gente teve. Por exemplo, os parentes 2, 3, 1 seria o próprio, né? O 1, 1, 1 para somar o 3 e termina em 1, que seriam os triviais, aí seria 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, onde 2 e 1 daria o 3. Essa foi a ideia que a gente teve, né? Mas a gente pode pensar em generalizar essa definição e verificar se o que a gente provou continua valendo para essa definição nova, né? E pensar, além disso, outras relações, porque a gente pensou só em divisibilidade, pode pensar em outras coisas, pode valer algumas outras coisas esses números parentes.
Aí é o que eu estou falando aqui, né? E aí fica a cargo de quem for ler o trabalho, quem for assistir a palestra, pensar em algo mais sobre esses números. A gente achou bastante interessante. Aí, na teoria, como a gente buscou números diferentes, a gente achou esses artigos da RPM, números místicos, números perfeitos, amigos sociáveis, números amigos. Aí aqui é o livro do Prof. Mate, de aritmética. Aí sobre números perfeitos, alguns critérios de visibilidade. Tá? Bom, então, acho que é isso para enviar para vocês. Mais obrigado.